Ei, som, testando o som. Agora estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Eu acho que agora o som tá bacana, o som tá saindo aí de boa. Não se preocupe, a gente vai reiniciar aqui com vocês. Todo mundo me ouvindo aí direitinho? Eu acho que agora foi, agora foi. Pelo menos está aparecendo aqui para mim que tá tudo ok aqui em relação ao áudio. Ah, sim, perfeito! Então, iniciando aqui, então, pessoal, muito bom dia a todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro Felipe e vou estar aqui trabalhando com vocês questões de raciocínio lógico da banca Sebrasp, que é a banca do seu concurso aí do INSS. Aqui o objetivo é a gente pegar, dar um apanhado geral para te ajudar a resolver muita questão de prova, tranquilo? Então, vem conosco aqui do Direção Concursos. Para você que não me conhece, eu sou auditor fiscal aqui do estado de Roraima. Já fui, por sinal, aluno do Direção Concursos, estava aí do outro lado da telinha, também como estudante aí junto com vocês, e eu quero agora te ajudar na sua preparação. Dou aula de matemática já há 15 anos e a gente vai vir com tudo para te ajudar aí dentro da sua aprovação, beleza? Então, muito bom dia, Lilian, Lúcia, Inaiger, Natália, Lúcia, Casas Moderna, Cássia Reis, Natália Barros. Isso daí, pessoal. Francisco, Diogo Bernardes, Ana Paula, Sandra, Emanuele, Luciana, Carlos Teixeira. Muito bom dia a todos vocês que estão aqui online junto comigo. Então, a gente vai fazer o seguinte, como essa aula vai ficar também disponível para os nossos alunos, a gente vai dividir essa aula em blocos, beleza? Eu estou acompanhando aqui o chat, então, eventualmente, eu vejo que eu consigo retirar tirar uma dúvida durante aqui o comentário das questões. Sem problema, a gente vai fazer isso, sem citar o nome diretamente aqui, de uma forma já indireta, tirando as dúvidas aqui de vocês, beleza? Então, tentem enviar as dúvidas de vocês aí, que a gente vai tentar tirar aqui essa dúvida online, tranquilo? Fechou essa ideia? E essas aulas vão ficar disponíveis. E eu não sei se esse vídeo vai ficar, talvez fique, talvez não, mas já deixa o seu like aí para poder também dar um ânimo aqui para a gente que está realizando esse trabalho aqui junto com vocês, beleza? Eu vou pegar só para fazer uma divisãozinha de bloco aqui para equipe de edição, para a gente poder depois aqui iniciar as nossas questões, tranquilo? Jazinho, eu já estou de volta, me dá aí 30 segundinhos que a gente já vai começar a nossa aula. Fala, meu aluno! Então vamos aqui agora começar a resolver questões de raciocínio lógico, questões Sebrasp, banca do seu concurso, para a gente pegar e detonar e conseguir resolver o máximo de questões possíveis que porventura estarão aí aparecendo dentro da sua prova, tudo bem? Então já na telinha para você, sem mais delongas, vamos lá aqui junto comigo. INSS Raciocínio Lógico, professor Pedro Felipe, eu também te convido a me seguir nas redes sociais, aqui está. Esse daqui é o meu canal do YouTube. Galera, penso tanto que esse meu canal do YouTube aqui está recheado de videoaulas. Tem videoaulas demais, principalmente para você que precisa dar uma reciclada em relação à matemática básica. Vai te ajudar muito essas aulas que eu estou disponibilizando para vocês. Cara, eu te ensino desde somar até operações com frações, números decimais, números com vírgula. Então tá muito bacana, tranquilo? Então acompanha essas videoaulas lá que eu disponibilizei para você. Além disso, me siga no Instagram e para mim uma coisa também muito interessante que eu estou colocando para vocês é o meu canal do Telegram. Nele eu estou postando recorrentemente as aulas que eu vou estar aqui dando para vocês em relação à direção concursos, para te manter atualizado e tudo mais. E, eventualmente, eu também vou estar postando materiais das aulas para você poder, pelo menos, ter como um tipo de material de revisão. Tranquilo? Então, vai valer muito a pena. E, além disso, eu ainda faço repostagem das aulas que estão no YouTube para te ajudar de uma forma constante. Você o quê? Você ter esse acesso de matemática que ajuda demais, viu, galera? Então, vale muito a pena. Tranquilo? Fechou? Então vamos lá, vem comigo que a gente vai pegar, vai detonar aqui dentro do raciocínio lógico. Nesse primeiro bloco a gente vai tratar questões que envolvem a ideia de tabela verdade, ou seja, você saber qual que seria o resultado de combinações das proposições com o conectivo e, ou, se, então, e assim sucessivamente, que caíram nas últimas questões de prova da banca Sebrasp, tudo bem? Então vamos lá, na tela junto comigo aqui, sem mais delongas. Questãozinha recente aqui pra gente, olha aqui, Sebrasp Petrobras 2022.
Julgue o item seguinte. Considerando a proposição P, como nossas reservas de matéria-prima se esgotaram e não encontramos um novo nicho de mercado, entramos em falência. Caso a proposição entramos em falência seja falsa, olha aqui, ó, ele está trabalhando com a proposição entramos em falência. Ele está falando que essa proposição é falsa. Note que essa proposição entramos em falência aparece bem aqui. Ele afirma que essa proposição é falsa. Beleza, vou destacar aqui então um F de falso para a gente. Com base nisso, ele fala então que toda proposição P, que está aqui entre aspas para a gente, também será falsa. Será que é verdade isso? Será que a gente vai ter isso daí? Bem, primeiro a gente tem que saber que tipo de proposição aparece aqui para a gente. Note que aqui aparece para a gente, olha, uma conjunção como. Como nossas reservas de matéria-prima se esgotaram, entramos em falência. É isso, se você for perceber, quando ele fala para a gente como acontece tal coisa, sucede isso daqui, veja que a gente tem uma ideia de causa e consequência. E, meu amigo, quando a gente tem uma ideia de causa e consequência, significa aqui que a gente está trabalhando com conectivo sim, então. A gente está trabalhando com conectivo condicional. Fechou essa ideia? Então, apareceu para você como esse camarada está dando uma ideia de causa e consequência. Então, você percebeu nas proposições ideia de causa e consequência, você está trabalhando com conectivo sim, então. E a banca Sebrasp, às vezes, ela foge desse padrão, de colocar aquele conectivo padrão. Ela foge disso daí, de colocar se, então, às vezes ela altera esses camaradas aqui. Por exemplo, ele pode colocar alguma coisa, pois isso, porque isso. Veja que ele pode utilizar até mesmo o próprio porquê. Ué, o porquê é uma conjunção causal. Tá vendo que também dá uma ideia de causa e consequência? Então, quando você perceber dentro da proposição relações de causa e consequência, você está trabalhando com sim, então. Aí ele coloca para a gente como tal situação tem-se outra situação, que é o que aparece após a vírgula. Essa primeira parte acompanhada pelo como é o que vai estar fazendo parte do se. Opa! Então, esse camarada aqui, ele pode ser reescrito da seguinte forma. Se nossas reservas de matéria-prima se esgotaram e não encontramos um novo nicho de mercado, aqui está a nossa consequência. A consequência ela aparece após a vírgula. Significa que temos implícito aqui o então. Ah, Pedro, então significa que aqui a gente tem o condicional sim, então. Perfeito. E note que esse sim, então, ele está terminando com falso. E, meu amigo, eu já vou te ajudar aqui em relação à tabela verdade desse camarada. Você tem que saber a tabela verdade do sim, então. Então, teremos aqui uma proposição P qualquer. Teremos uma proposição Q. E aqui a gente vai ter o condicional. Se P, então Q. Para montar essa tabela verdade... o que fazemos? A primeira coluna, sempre vamos começar com VVFF. VVFF. A segunda coluna a gente alterna. VF, VF. E a gente sabe de uma coisa em relação ao sim, então. O sim, então, ele só será falso quando começamos verdadeiro e terminamos falso. Ou seja, somente na segunda linha, o sim, então, é falso. Que é quando começa verdadeiro e termina falso. Em todas as outras situações, ele é verdadeiro. Ah, Pedro, então, pera aí. Nesse sim, então, que está aparecendo aqui para mim, ele está terminando falso. Ué, se está terminando falso, teremos, então, o seguinte. Eu tenho duas situações que o sim, então, termina falso. Em uma delas, o resultado é falso. Na outra, o resultado é verdadeiro. Então, Pedro, não necessariamente se termina falso, o condicional vai ser falso também. Porque se a primeira parte do condicional for falsa, independente do que vem depois, o condicional é sempre verdadeiro. Sempre que o condicional começa falso, independente do que vem depois, ele sempre vai ser verdadeiro. Olha aqui junto comigo. Veja que o condicional... ele começou falso nas duas últimas linhas. Eu não estou nem aí para o que vem depois. O resultado final do condicional é sempre verdadeiro. Então, lembre-se sempre disso. Começou falso, independente do que vem depois, o condicional é sempre verdadeiro. Então, peraí. Então, se o condicional começa verdadeiro e termina falso, é falso.
O condicional, se começa falso independente do que vem depois, é verdadeiro? Então, peraí, acompanha aqui junto comigo. Eu só sei que terminou falso. Então, eu posso garantir que o condicional será falso também. Porque depende de como ele começa. Se ele começa verdadeiro, o resultado vai ser falso. Se ele começa falso, independente do que vem depois, ele vai ser verdadeiro. Então, veja o que o item colocou para a gente. Ele falou que necessariamente a proposição P será o quê? Falsa. Por causa disso, esse item está errado, falso, incorreto, mentiroso. Falou besteira. E, por sinal, eu convido você que está aqui assistindo essa aula aqui agora junto comigo, anote essa tabela verdade. Meu amigo, isso daqui tem que virar um post-it para você. Tira um print, ou melhor, faça a anotação. Dá uma pausa, às vezes, no vídeo aí rapidinho, anota essa tabela verdade e coloque em várias partes da sua casa, coloca na capa inicial de raciocínio lógico, ou até mesmo na capa do seu caderno, porque isso deve ser memorizado. Isso deve ser memorizado para você poder acertar a questão de prova. E a queridinha da banca Sebrasp é o condicional. Aí você vai perder questão por besteira? Não perca questão por besteira. Memorize esse negócio para você pegar e arrebentar na hora da prova. Fechou? Então vamos lá. Contar 3 segundinhos, você pega, dá um printzinho, pausa o vídeo rapidão e depois faça a anotação. 3, 2, 1. É isso daí. Vamos lá. Próxima questão. Julgue o item seguinte, considerando a estrutura lógica das situações apresentadas em cada caso. Suponha que a afirmação Carlos pagará o imposto ou Ana não comprará a casa seja falsa. Opa, peraí. Então, ele está falando que essa proposição como um todo é falsa. Mas é interessante, dentro das proposições, como eu falei na questão 1, na primeira questão que fizemos aqui, analise qual conectivo você está trabalhando. Veja que aqui a gente está trabalhando com o conectivo OU. Ah, Pedro, então novamente eu preciso saber tabela verdade? Precisa saber tabela verdade. Então vamos lá? Tenho aqui proposição P, tenho aqui proposição Q e aqui está a proposição composta P ou Q. Lembre-se que esse daqui significa OU, esse Vzinho que aparece aqui para gente. Tudo bem? Então vamos lá. Montando a tabela verdade desse camarada, a primeira coluna é sempre VVFF. Sempre VVFF. A segunda coluna é VF. Tranquilo? Beleza essa ideia? Agora eu preciso saber qual o comportamento do OU. Qual que será o comportamento do OU? Esse camarada, meu amigo, ele só vai ser falso se todas forem falsas. Ele só vai ser falso se todas forem falsas. Então, significa que o só vai ser falso na última. Ah, Pedro. Então, a gente tem o seguinte, olha. Na última linha, eu tenho 2 falsos. Por causa disso, o ou vai ser falso na última linha. Em qualquer outra situação, o ou vai ser o quê? Verdadeiro. Então, veja que o ou conectivo, ou, ele só vai ser falso quando tudo for falso. Beleza essa ideia? Tranquilo isso? Lembre-se disso daí. Vá lá, anota essa informação aqui que eu estou colocando para você. Porque saber também a tabela do verdade do ou é de extrema importância. Tudo bem? Continuando aqui. Suponha essa afirmação. Olha, ele disse que é falsa. Se ele disse que essa afirmação é falsa, então teremos o seguinte. Obrigatoriamente, tanto a primeira quanto a segunda proposição que aparece aqui para mim são falsas. Porque o ou, ele só é falso quando as 2 proposições são falsas. Ou seja, Carlos pagará o imposto? É falso. Ana não comprará a casa? É falso também. Ah, beleza, Pedro. Então, a gente tem essas 2 informações sendo falsas. Então, eu te pergunto, quais seriam, então, informações verdadeiras? As negações de cada uma. Lembre-se que quando eu nego uma proposição, eu simplesmente mudo o valor lógico. Então, se uma proposição é falsa, negando, fica verdadeira. Se uma proposição é verdadeira, negando, ela fica falsa. Negar uma proposição é mudar o seu valor lógico. Mas, Pedro, como é que eu faço para negar uma proposição? Muito simples. Se ela não tem o não, coloca. Mas, Pedro, e se ela tiver o não? Corta. Então, significa uma coisa. Que a negação da primeira proposição vai ser o quê? Carlos não pagará o imposto. A segunda proposição, veja que ela tem o não. Então, para negá-la, o que você vai fazer na hora da prova? Corta o não. E o que sobrou aqui para mim?
que Ana comprará a casa. É isso que eu posso concluir. Então, para negar, o que você faz? Para negar, se a frase tiver ou não, corta ele. Acabou de negar. Agora, se a frase não tem essa negativa, não tem esse não, coloca e você acabou de negar a proposição. Fechou essa ideia? Beleza isso? E olha o que a questão falou pra gente. Então, é correto concluir que Ana, ela vai comprar a casa? Sim, Ana, ela vai comprar a casa. Isso é verdade. Porque a negação dessa proposição, para fazer a negação dessa proposição, bastava retirar esse não que aparece aqui pra gente. Tranquilo essa ideia? Beleza isso? Tá mais claro aqui para você? Então lembre-se sempre disso. Para você negar a frase, coloca o não. Aí Pedro, tem um não lá. Corta esse cara e a frase já vai estar negada. Fechou essa ideia? Tranquilo isso? Então vamos lá. Vamos com tudo. Próxima questão aqui pra gente. Julgue o seguinte item, considerando a proposição P. Se o responsável pela indicação fizer sua parte e seus aliados trabalharem duro, vencerão. Opa, peraí, Pedro. Eu já sei que você falou para mim nas questões anteriores que eu tenho que destacar o conectivo. Aqui ele está trabalhando com conectivo condicional. O sim, então. Mas, Pedro, está faltando o então. Lembre-se que o então, ele está implícito logo após a vírgula. Então, significa que logo após a vírgula, teremos o então. Ficando o seguinte, se o responsável pela indicação fizer sua parte e seus aliados... Opa, Pedro, tem um outro conectivo bem aqui. É verdade, o conectivo E. E todo esse camarada faz parte da primeira proposição correspondente ao condicional, correspondente à causa. Isso aqui tudo seria a primeira parte do condicional. Se o responsável pela indicação fizer sua parte, seus aliados trabalharem duro, então vencerão. Tranquilo. Sendo verdadeiras a proposição P e as proposições. Olha, então ele está falando que todas essas proposições serão verdadeiras. Quais serão verdadeiras? Primeira proposição P, ou seja, o condicional é verdadeiro. Está aqui. Então, o condicional como um todo tem que ser verdadeiro. Outra coisa que ele colocou aqui para a gente. As proposições não venceram. E os aliados do responsável pela indicação trabalharam duro. Vamos ver? Proposições não venceram. Ele disse que a proposição não vencer é verdadeira. Pessoal, aqui o que ele colocou no comando da questão foi não venceram. Ele disse que é verdadeira. Mas note que na proposição P eu tenho venceram. Peraí. Qual que é a diferença de não venceram para venceram? Você viu que ele só cortou o não? Ah, Pedro, ele só chegou então aqui, cortou esse não para colocar aqui nessa de cima? Perfeito. Ele só tirou o não. E se ele está tirando o não, o que esse camarada está fazendo para a gente? Ele está negando essa proposição. E negar a proposição significa o quê? Trocar o seu valor lógico. Então, se essa daqui de baixo é verdadeira, significa que aquela de cima da proposição P vai ser o quê? Vai ser falsa. Então, significa que vencerão, essa daqui será uma proposição falsa. Será uma proposição falsa. Olha, então, veja que o sim, então, que tem que ter como resultado final verdadeiro, ele já está terminando falso. Pedro, como assim terminando? Ué, o vencerão está logo após o então. Ah, então se o vencerão que está logo após o então é falso, e o resultado final tem que ser verdadeiro, então eu preciso que a primeira parte do condicional também seja falso. Lembre-se da tabela verdade do sim, então. Olha aqui, na tabela verdade do sim, então, a gente só vai ter esse camarada sendo verdadeiro quando termina falso, se o primeiro também for falso. Então, a gente vai precisar que a primeira parte que aparece aqui para a gente, quem é essa primeira parte? O responsável pela indicação e sua parte, seus aliados darem duro. Essa primeira parte toda tem que ser falsa. Mas vamos continuar a leitura. E os aliados do responsável pela indicação trabalharam duro. Peraí, aliados
Vamos destacar aqui para a gente. Aliados do responsável pela indicação trabalharam duro. Esse camarada, ele falou que é verdade também, olha. Ele falou que é tudo verdadeiro. Onde que a gente tem essa frase? Aliados trabalharam duro. A gente tem aqui, olha. É esse camarada bem aqui. Seus aliados trabalharam duro. Então, ele está colocando que essa parte logo após o ezinho é verdadeira. Essa partezinha aqui logo após o ezinho é verdadeira. Tranquilo. Pode-se concluir, então, que o responsável pela indicação não fez a sua parte? É isso que faremos agora. Eu já falei para você que essa parte como um toda, que é roxa, obrigatoriamente tem que ser falsa. Mas para isso eu tenho que conhecer a tabela verdade do E. E eu vou apresentar aqui agora para você. Vamos lá. Para a tabela verdade do E, temos aqui as proposições PQ. E aqui eu tenho a proposição P e Q. Lembrando que esse chapeuzinho aqui, o circunflexo, é o conectivo E. Beleza? Então vamos lá. Lembrando que para montar a tabela verdade, a primeira coluna é sempre VV, FF. A segunda coluna é o terno, VF, VF. E eu sei de uma coisa, o Ezinho só vai ser verdadeiro se tudo for verdadeiro. O Ezinho só é verdadeiro se é tudo verdadeiro. E para que ele seja falso, basta que uma proposição seja falsa. Então, significa uma coisa. A primeira vai ter como resultado verdadeiro, porque ambas são verdadeiras. Então, o E só é verdadeiro quando é tudo verdadeiro. Em qualquer outra situação, ele é o quê? Ele é falso. Então, veja que para que o E seja falso, basta eu ter um falso. Você percebeu isso? Olha aqui. Para que a gente tenha o E falso, basta que eu tenha um camarada falso. Se eu tiver 1, 2, 3, 1 milhão de falsos, o Ezinho vai ser falso também. Então, se eu tiver 1, 2, 3, 4, 1 milhão de falsos, o Ezinho vai ser falso. Basta que eu tenha um deles. Tranquila essa ideia? Beleza isso? Então, peraí. Então, significa o seguinte. Para que o sim, então, seja verdadeiro, terminando falso, tem que começar falso também. Então, aquele roxo inteiro tem que ser falso. Vamos lá. O roxo inteiro vai ter que ser falso, que é esse roxo bem aqui, ó. Esse roxo inteiro vai ter que ter como resultado falso. Mas veja que esse roxo tem um Ezinho. E para que o Ezinho seja falso, alguém tem que ser falso. Mas espera aí. O segundo, que é esse daqui, seus aliados, já é verdadeiro. Então, para que o E seja falso, significa que essa primeira parte vai ter que ser falsa. Vamos ver por conectivos o que a gente tem aqui? Para a galera que gosta, uma forma mais raiz de resolver essa questão, eu tenho aqui a proposição P. Eu tento evitar um pouco de código, essas coisas, porque tem gente que não gosta muito de matemática, mas vamos lá. Tenho aqui uma proposição P, uma proposição Q e uma proposição R. A proposição P e Q são ligadas pelo Ezinho. Esse Ezinho bem aqui, ó. Então, temos aqui P e Q. Esse P e Q fez um condicional com a proposição R. É isso que está acontecendo aqui. Nós vimos que a última proposição, que é a R, é falsa. Está aqui, ó. Essa última proposição é falsa. Pelo que ele colocou aqui para a gente, seus aliados trabalharem duro, está logo após o Ezinho. Isso é verdadeiro. Mas eu falei para você que para que esse condicional tenha como resultado verdadeiro, se ele termina falso, significa então que esse Ezinho ele terá que ser falso. Porque se o condicional começa falso e termina falso, o seu resultado final vai ser verdadeiro. Agora, o que eu preciso para que esse E seja falso? Basta que uma proposição seja falsa. Como a segunda é verdadeira, obrigatoriamente a primeira tem que ser falsa. Então, é isso que a gente pode concluir. Então, pode-se concluir que o responsável pela indicação não fez a sua parte? Espera aí. O responsável pela indicação fez a sua parte é uma proposição falsa. Vou destacar aqui para a gente, olha. O responsável pela indicação
fazer a sua parte, isso é falso. Para que a gente mude de falso para verdadeiro, basta negar a proposição. E, de novo, como que eu nego uma proposição? Taco não. Pedro, e se já tiver o não? Corta esse não. Vamos ler a frase de novo? Responsável pela indicação fez a sua parte. Para negar, o que eu faço? Incluo o não. Ou seja, o responsável pela indicação não fez a sua parte. Isso é o que vai ser verdadeiro. Foi o que ele colocou para a gente na resposta? Pode-se concluir que o responsável pela indicação realmente não fez a sua parte. Essa daqui vai ser a proposição verdadeira. É isso que vai ser verdade para a gente. Por causa disso, esse item vai ter o quê? Certo, correto, verdadeiro, sede sincero. Tranquilo? Então, veja que nessas primeiras questões que eu coloquei aqui para você, nós já temos as 3 primeiras tabelas verdades importantíssimas. Tabela verdade do E, só é verdade quando é tudo verdadeiro. Tabela do OU, só é falso quando é tudo falso. Tabela do condicional, só é falso quando começa verdadeiro e termina falso. Tranquilo? Lembre-se essas partezinhas aí. Pessoal, como é que a gente vai fazer para esse negócio aqui? Amigo, memoriza essa tabela verdade, memoriza esse negócio, essas tabelinhas verdades aqui, e depois é rachar de fazer questão de prova. Faça muitas questões de prova para você arrebentar lá na hora. Você tem vários dias até a sua prova para você conseguir fazer essa memorização. Isso aqui, se você se dedicar, em uma semana, olha, você já memorizou essa tabela verdade e depois é fazer treinamento até chegar dentro da sua prova. É isso que você tem que fazer. Tranquilo, amigo? Beleza isso? Então vamos lá, continuando aqui, resolvendo questões. Com relação à estrutura lógica, julgue o item a seguir, nos quais são utilizados os símbolos usuais dos conectivos lógicos, e as letras P, Q, R e S representam proposições. Considere que a figura acima apresenta as colunas iniciais de uma tabela verdade, com P e Q representando proposições lógicas. Nessa situação, a última coluna da tabela, referente à proposição lógica, se P, então não Q, em que um símbolo tio representa o conectivo negação, quando escrita na posição horizontal, vai ficar assim. Ou seja, ele está pedindo para você montar essa tabela verdade. Se P, então não Q. Para isso, faça o seguinte. Veja que para montar esse condicional, primeira coisa que eu vou ter que fazer é encontrar a negação de Q. Ah, veja que lá acima eu tenho Q. Aí você vem na hora da prova e emenda esse não Q logo a seguir. Lembrando que a negação é o quê? Troca o valor lógico. Onde está verdadeiro fica falso. Onde está falso fica verdadeiro. Veja aqui o seguinte. No Q, nas 2 primeiras linhas eu tenho verdadeiro. Para negar, troca para falso. Terei falso, terei falso. Nas 2 últimas linhas eu tenho falso. Para negar, o falso vira verdadeiro. Então, você vai trocar esse F por V. Então, teremos aqui as 2 últimas linhas sendo verdadeiras. Pegou a ideia? Então, para fazer a negação, é simplesmente isso que você tem que fazer, olha. Negar é mudar o valor lógico. Negar é mudar o valor lógico. Negar é mudar o valor lógico. Que é verdadeiro fica falso, que é falso fica verdadeiro. Isso que é fazer a negação. Então tá aqui, ó. Isso daqui, ó, é negação. Agora eu vou fazer o que a questão está pedindo para mim. A questão está pedindo para mim para fazer o condicional do se P, então, não Q. Ah, então a gente vai fazer logo a seguir o que a questão está pedindo para mim. Faremos agora o condicional do se P, então, não Q. Ou seja, eu vou ter que fazer o condicional da primeira coluna com a última coluna que obtemos aqui da negação de Q. Eu vou ter que fazer o condicional dessas duas. E a gente já aprendeu a fazer condicional. O condicional só é falso quando começa verdadeiro e termina falso. Todos os outros casos é verdadeiro. Vamos lá. Em qual situação eu tenho o primeiro sendo verdadeiro e o segundo sendo falso? Vamos ver? O primeiro sendo verdadeiro
eu tenho bem aqui, olha, na primeira linha. Aqui o primeiro é verdadeiro. Agora vamos olhar o segundo. O segundo foi falso? Ih, Pedro, começou verdadeiro e terminou falso. Então vai ser falso também. Agora, analise a terceira linha. A terceira linha começou verdadeiro, Pedro. Ah, mas terminou verdadeiro. Nesse caso, então, o resultado será verdadeiro. Exatamente. Pedro, você também falou uma outra coisa. O se, então, se começa falso, eu não estou nem aí para o que vem depois. Ele é sempre verdadeiro. Pedro, na última linha, também começou falso. Se começou falso, eu não estou nem aí para o que vem depois. O condicional já vai ser verdadeiro. Com isso, o resultado que teremos aqui da tabela verdade vai ser o quê? Primeiro falso e os últimos VVV. Esse daqui que vai ser o resultado para a gente. Tranquilo? Beleza? E agora vamos analisar aqui juntamente com a resposta. O primeiro foi falso, bateu. Agora os três próximos têm que ser verdadeiros. Ele colocou verdadeiro, verdadeiro e falou besteira. O último também tem que ser verdadeiro. Por causa disso, esse item está o quê? Errado, falso, incorreto e mentiroso. Pegou essa ideia? Beleza? Viu tanto que é interessante a gente pegar e se organizar na hora de resolver essas questõezinhas aqui envolvendo tabela verdade? É só questão de organização e memorização. A gente fica meio travado quando a gente fala em memorizar, em decorar as coisas. Cara, não trava não. Isso aqui fica fácil para você ganhar questão de prova. Memorizou esse negócio? É só aplicar. Uma coisa interessante que a gente tem em relação raciocínio lógico com as outras disciplinas. Raciocínio lógico, a teoria é pequena. Então, você vai gastar bem menos tempo na teoria e muito mais com prática, com resolução de questões. Em vista do direito, do português, do direito administrativo, que você tem muita teoria, tem muito mais teoria. Então, faça isso. Tenha essa disposição para memorizar essa tabela verdade, que é muito custo-benefício para você ganhar a questão de prova. Beleza? Tranquilo isso? Vou fazer o seguinte, eu vou até escolher aqui mais questões envolvendo essa ideia dessa montagem de tabela verdade que fizemos aqui, que vai ser bem interessante para a gente, vai ser muito legal. Só um minutinho para colocar aqui para a gente mais questões envolvendo essa ideia aqui dessa tabela verdade. Está aqui, olha que legal. Com base em informações apresentadas aqui pela questão, eu tirei o blá 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 e vim direto aqui para o que é interessante para resolver a questão. Olha o que teremos. A última coluna da tabela verdade, relacionada à expressão P e Q, se somente se, não R, apresenta valores V ou F na seguinte sequência de cima para baixo. Então, vou ter que saber se no resultado final, na hora de montar essa tabela verdade, eu vou ter essa sequência aqui. Pedro, aí você apelou. Ali já está aparecendo para a gente 3 proposições. Que isso? Não se desespere. Vamos atentamente a cada uma dessas informações. Mas, Pedro, aqui apareceu um cara diferente. Apareceu essa seta para os dois lados. Essa seta para os dois lados é o se, somente se. É o se, somente se. Esse camarada é o que também chamamos de bicondicional. Esse camarada é o bicondicional. É o bicondicional. Aqui está. E a tabela verdade desse camarada também vai ser interessante para a gente. Vou colocar aqui no cantinho, olha. Temos aqui a proposição P, proposição Q, e aqui está o bicondicional, que é a setinha dupla. Se P, se, somente se, Q. Lembrando que quando você for montar a tabela verdade, primeira coluna é sempre o quê? VVFF. Está aqui, ó. Primeira coluna, VVFF. Segunda coluna alterna, VF, VF. Show de bola. Agora, como é que vai funcionar o se somente se? O se somente se ele só vai ser verdadeiro quando é tudo igual. Então, ele é verdadeiro quando tudo for igual. Veja que você tem tudo igual na primeira linha e na última linha. VV, o resultado do bicondicional, também vai ser V. FF, como é igual, esse camarada também vai ser verdadeiro. Todos os demais casos serão o quê? Serão falsos. Tranquilo essa ideia? Beleza isso? Então, se somente se é verdadeiro quando é tudo igual. É falso quando for diferente.
Então, bicondicional é verdadeiro quando for tudo igual. É falso quando tiver algum diferente. Beleza? Tranquilo? Grave essas informações aqui que vai facilitar na hora de fazer a montagem. Então, vamos lá. Agora a gente vai tentar resolver aquilo ali que ele está pedindo para a gente. Vamos lá, resolvendo então. Veja que aqui na primeira parte, nesse parênteses, ele colocou um P e Q. Ah, então vou ser obediente. Naquele primeiro camarada, eu já vou fazer o P e Q para podermos responder a questão. E, de novo, eu tenho que lembrar de tabela verdade. Galera, P e Q, ele só é verdadeiro quando é tudo verdadeiro. Todos os outros casos é falso. Então, analisa as duas colunas do P e do Q e veja onde você tem os dois sendo verdadeiros. Vamos aqui junto comigo. P e Q, aonde que a gente tem os dois sendo verdadeiros? Olha, Pedro, isso aparece para mim na primeira linha. Isso também aparece para mim na segunda linha. Os dois aqui eu tenho tudo verdadeiro. Ah, então significa que nas duas primeiras linhas, esse camarada vai ser verdadeiro. Em todos os outros casos, ele vai ser falso. Viu como é fácil e rápido você montar isso daqui? Basta o quê? Memorizar essa tabela verdade. Basta memorizar essa tabela verdade. Tranquilo? Então, veja que o P e Q é verdadeiro quando for tudo verdadeiro. Vamos colocar as demais aqui agora para a gente. Já fiz o P e Q. Agora a gente vai fazer a segunda parte que ele pediu ali para a gente, que é a negação de R. Vamos lá, vamos fazer a negação de R. Aqui, ó, negação de R. Negação, pessoal, também é muito tranquilo. Negar o R é trocar o valor lógico. Onde é verdadeiro fica falso. E onde é falso fica verdadeiro. Ah, Pedro, então é só mudar o valor lógico? É só mudar o valor lógico. Veja aqui que no R você tem VF, 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 VF. Se é só trocar o valor lógico, vai ficar o quê? FV, FV, FV e FV. Conseguiu perceber que eu só troquei o valor lógico? Aonde eu tinha verdadeiro, olha aqui, onde eu tenho verdadeiro, ficou o quê? Ficou falso. E aonde eu tenho falso, ficou o quê? Verdadeiro. É isso que a gente faz na negação. Basta alterar o valor lógico. Tranquilo essa ideia? Beleza isso? Só apagar aqui para não ficar bagunçadão aqui para a gente. Beleza, show de bola. Agora faremos o que a questão está pedindo para a gente. O que a questão está pedindo para a gente? Ela está pedindo para fazer aquele bicondicional ali, o se somente se. Ou seja, ele está fazendo agora para fazer o se somente se do P e Q, que é o primeiro que fizemos, com o não R. Com o não R. Então, vamos fazer esse bicondicional. Já falei para você que no bicondicional, esse cara só é verdadeiro quando é igual. Ele só é falso quando é diferente. Então, analisando as duas últimas colunas, onde for igual, taca verdadeiro. Onde for diferente, taca falso. Pedro, aonde que a gente tem tudo igual? Onde que a gente tem tudo igual? Olha, aparece para mim tudo igual na segunda linha, na terceira linha, e aonde mais? Aqui, ó, nessa linha aqui, que eu tenho dois falsos, que é a quinta linha, e também na sétima linha. Tá aí, ó. Você que está online aí junto comigo, pode me acompanhar aí. Veja se a gente tem alguma outra situação que a gente tem tudo igual. Aqui, no meu ver, são só essas aqui. Então, como aqui nessas aqui que eu destaquei de amarelo é tudo igual, esse cara é verdadeiro. Em todos os outros casos, ele vai ser o quê? Vai ser falso. Todos os outros casos, ele vai ser falso. Tranquilo essa ideia? Beleza isso, galera? Fechou essa ideia? Agora a gente vai ver se realmente a questão acertou. Vamos ver se a questão acertou aqui. Falso, VV, falso. Olha o que temos aqui. Falso, VV, falso. Agora aqui, VF, VF. Temos aqui VF, VF. Então, realmente, a questão acertou ali a sequência certinha do que teremos na última coluna. Por isso, ela está correta. Tranquilo? Às vezes a gente pega, vê uma tabela verdade enorme dessa daqui, mas a partir do momento que você sabe as definições, sabe como são aquelas tabelas base que a gente trabalhou,
você monta rápido. Agora, óbvio, só assistindo a aula, como se fosse um Netflix aí, fica mais difícil. O que você tem que fazer? Tem que botar na prática, beleza? Então, coloque na prática. Você que eventualmente assista também essa aula depois, pause o vídeo e tente fazer antes de você acompanhar essa resolução. Inclusive, a gente vai fazer uma outra questão desse mesmo naipe, beleza? E já na tela aí para você. E, por sinal, eu te convido a pausar um pouquinho esse vídeo, tentar fazer, e depois você faz o quê? Se tiver online, dá uma acelerada para você acompanhar a explicação, beleza? Agora, não está ao vivo? Pausa o vídeo normalmente, vai lá e depois mete bronca aí para você tentar fazer essa questão, tranquilo? Então pega papel e caneta e tente fazer você também, para ir memorizando essas tabelas verdade. Fechou? Então vamos lá, próxima questão. A última coluna da tabela verdade, relacionada à expressão condicional PQ ou R, representa valores VOF na seguinte sequência de cima para baixo. Veja que é o mesmo estilo de questão que apareceu aqui para a gente. Tranquilo? Fechou? Então vamos lá. Vamos fazer direitinho o que a questão está pedindo aqui para a gente. Primeiro, eu estou convidando a pausar esse vídeo, tentar fazer sozinho. Pausando em 3, 2, 1. Agora vamos lá, resolvendo aqui junto comigo. Olha o que teremos. Primeira coisa que apareceu aqui para a gente foi um parênteses do condicional PQ. Então vamos lá, fazendo um parênteses do condicional PQ. E por sinal, olha, para a gente poder aqui, pelo menos quem está assistindo online, você que pausou o vídeo, coloca a tua sequência aí nos comentários, para a gente depois bater direitinho se você conseguiu acertar aqui junto com a gente, beleza? Não precisa ter medo de errar, esse é o momento de errar. Não se preocupe com isso, não tem que ter vergonha de nada, tranquilo? Que você está para aprender, para você conseguir ter o cargo público. A gente erra demais, é normal quando a gente está estudando para concurso público, beleza? O negócio é errar agora para não errar lá na hora da prova. Então, continuando. A última coluna da tabela verdade, vamos primeiramente fazer aqui o condicional. Se P, então Q. Então, vamos lá, fazendo aqui esse condicional. Então, vamos aqui fazer a nossa tabelinha aqui bonitinha para a gente poder responder a questão. A gente sabe que o condicional, esse camarada só é falso quando começa verdadeiro e termina falso. Veja que isso acontece aqui, olha, na terceira linha. Começou verdadeiro e terminou falso. Então, esse camarada vai ser falso. Isso também aconteceu aqui, olha. Na quarta linha, começou verdadeiro e terminou falso. Só nessas duas aqui que apareceu para a gente, teremos o sim, então, sendo falso. Em todos os outros casos, ele será o quê? Verdadeiro. Em todos os outros casos, vai ser verdadeiro. Então, se então começou verdadeiro, terminou falso, ele será falso. Agora, veja que a questão está pedindo para eu fazer um ou desse condicional que acabamos de fazer com R. Então, já é para terminar a questão. Agora, eu vou fazer o ou do condicional PQ com R. Faremos agora o ou desse camarada bem aqui. Vamos lá, fazendo o ou desse camarada. Olha o que teremos aqui. Nós vimos que o ou só é falso quando tudo for falso. O ou só vai ser falso quando tudo for falso. Onde isso aparece para a gente? Tudo falso. Vamos ver aqui, eu vou marcar aqui para a gente de laranja. Aonde que a gente tem os dois sendo falsos? Na coluna do R e na coluna do condicional, que acabamos de fazer. Tudo falso aparece aqui para a gente, olha. Na quarta linha eu tenho tudo falso. Aonde mais a gente tem tudo falso? Acabou. Mais nenhuma a gente tem tudo falso. Significa o que então? Que na quarta linha esse camarada vai ser falso. Em todas as outras situações ele vai ser o quê? Verdadeiro. Aqui. Em todas as outras situações ele vai ser o quê? Verdadeiro. Aqui está. Agora vamos ver o que a questão colocou aqui pra gente. Veja que a questão colocou miarado, velho de falso aqui. Na verdade, o único falso que a gente vai ter é o quarto. Então ele errou esses dois camaradas aqui. O único que eu vou ter falso é o quarto elemento, o quarto valor lógico que aparece aqui pra gente. Fechou, galera? Tranquilo isso? Por causa disso, esse item está errado, falso, incorreto e mentiroso. Fechou, galera? Tranquilo? Ficou melhor esse negócio aqui? De boa? Então, veja que aqui ó, fica bem legal para você treinar essa tabela verdade aqui que está aparecendo pra gente, tranquilo? Então, não deixa de fazer esse tipo de questão. Bora lá. Questãozinha antiga também, mas para a gente poder finalizar esse bloco e ir para uma outra parte aqui de raciocínio lógico.
A tabela a seguir mostra as 3 primeiras colunas das 8 linhas da tabela verdade da proposição PI, QR e PIQ, se então R, em que P, Q e R são proposições lógicas simples. Julgue o item que se segue, completando a tabela se necessário. Na tabela, a coluna referente à proposição lógica. Olha, ele está pedindo para a gente encontrar o resultado do condicional. Mesma brincadeira. Pausa o vídeo e tenta fazer você. Ele está pedindo para você encontrar aqui, olha, a última coluna. Essa última coluna que ele está pedindo para você encontrar. E ele está falando que o resultado dessa última coluna é essa sequência que aparece aqui para a gente. E vamos ver se realmente é verdade. Vamos ver se é verdade esse negócio aqui. Bem, para isso, a primeira coisa a ser feita é esse parênteses do P e Q, que é a primeira parte do condicional. Então, vamos resolver o parênteses primeiro. Lembrando que o E só é verdadeiro quando tudo for verdadeiro. Onde isso aparece para mim? Tudo verdadeiro. P e Q é a primeira linha. E que mais? A quinta linha também, olha. Na quinta linha eu também tenho tudo verdadeiro. Então, significa que esse P e Q, que eu vou colocar aqui para a gente, bem aqui, ó, P e Q, ele vai ser verdadeiro na primeira linha e na quinta linha. Em todas as outras ele será falso. Então, veja que para que o E seja falso, basta ter um falso. Interessante lembrar disso daí. E agora eu vou fazer o condicional do P e Q com R. Veja que esse condicional ele tem um sentido. Vai ser o sentido de P e Q para R. Então, significa que aqui é a minha primeira proposição e aqui é a minha segunda proposição quando a gente fala do condicional. O sentido aqui, então, do condicional é da direita para a esquerda, tá? É da coluna do P e Q para a coluna do R. Então, quando eu for pensar em começa V, termina F, é da coluna da direita para a esquerda, por causa do sentido da seta. Agora eu te pergunto, aonde começa verdadeiro e termina falso? Começa verdadeiro e termina falso, Pedro? Procura aí junto comigo, vamos lá. Olha, começa verdadeiro aqui, em P e Q, e começa verdadeiro aqui também, olha. Só que entre essas duas que estão começando verdadeiro, só termina falso na quinta linha. Só termina falso na quinta linha. Então, significa que a quinta linha que teremos aqui, olha, ela será falsa. Porque é onde começamos verdadeiro e terminamos falso. Para reforçar, o sentido do condicional, olha, é da direita para a esquerda. Tudo bem? Toma cuidado com isso daqui. Em todos os outros casos, ele vai ser o quê? Verdadeiro. Em todos os outros casos, ele vai ser verdadeiro. Agora, essa linha que ele colocou para a gente, bateu aqui com a gente direitinho? Ih, Pedro, bateu. Porque veja que só o quinto elemento é que é falso. Todos os outros são verdadeiros. Por causa disso, esse item está o quê? Certo, correto, verdadeiro. Está aqui certíssimo o item. Para fecharmos esse bloco, tem uma outra aqui da BIM. Vamos aproveitar, né? Da BIM, ele está pedindo para a gente resolver agora a segunda coluna. Vamos resolver aqui? Ah, se bem dá para resolver aqui também, não tem problema. Segunda coluna. Aliás, na verdade, a penúltima coluna. Penúltima coluna que ele está pedindo para a gente resolver é essa daqui, olha. Só que para resolver essa penúltima coluna, primeiro eu tenho que resolver o parênteses, onde esse parênteses contém o OU. Então, veja que você vai ter que fazer o OU do Q com R. Eu vou ter que fazer o OU das duas últimas colunas. Vou ter que fazer o OU das duas últimas colunas. Façamos, então, esse OU das duas últimas colunas. O OU do Q com R. Para fazer esse OU, sabemos de uma coisa. O OU só é falso quando tudo for falso. O OU só é falso quando tudo for falso. E onde isso aparece para a gente? Vamos lá, analisa a tabela aqui junto comigo. Aonde que a gente tem tudo falso aparecendo aqui para a gente? Pedro, tudo falso do Q e do R aparece para mim nas duas últimas linhas. Tudo falso no Q e no R só aparece para mim nas duas últimas linhas.
todo o resto, então, vai ser verdadeiro. Ou seja, eu só terei falso nas duas últimas linhas. E todo o resto vai ser verdadeiro. Todo o resto vai ser verdadeiro. Agora, eu vou fazer o que a questão está pedindo para mim. Ele está pedindo para eu fazer agora um Ezinho. Aqui o conectivo E. Ele está pedindo para eu fazer o E do P, que é a primeira coluna, com a coluna que acabamos de encontrar, que é o R. Fazendo um E desses dois camaradas. Lembrando que o E só é verdadeiro quando tudo for verdadeiro. Aonde que a gente tem os dois sendo verdadeiros na primeira e nessa última coluna, que acabamos de achar? Pedro, verdadeiro nas duas? Olha aqui, ó. Já apareceu na primeira linha. Na primeira linha, Pedro, eu tenho tudo verdadeiro. Onde mais? Me ajuda aí. Ó, na terceira linha também, Pedro. Na terceira linha, os dois são verdadeiros. E é verdade, ó. Na terceira linha, os dois são verdadeiros. Aonde mais? E na quinta linha também, Pedro. Na quinta linha, eu também tenho os dois sendo verdadeiros. Tem mesmo, ó. Na quinta linha, os dois também são verdadeiros. Aonde mais? Acabou, Pedro. Eu não tenho mais nenhuma outra situação onde os dois são verdadeiros. Então, significa que na primeira linha vai ser verdadeiro, na terceira linha vai ser verdadeiro e na quinta linha também vai ser verdadeiro, porque todos são verdadeiros. Em qualquer outro caso, teremos o quê? O resultado falso para essa coluna que ele está pedindo para a gente. Tranquilo? Beleza essa ideia? Então, veja que eu tenho que encontrar na minha resposta a primeira linha sendo verdadeira, a terceira linha sendo verdadeira e, finalmente, a quinta linha sendo verdadeira. A quinta linha sendo verdadeira. Será que temos isso aqui? Olha, primeira linha verdadeira, terceira linha verdadeira e, finalmente, quinta linha verdadeira. E o resto tudo é falso. Então, por causa disso, esse item está o quê? Tá certinho, galera. Temos realmente verdadeiro, primeira, terceira e quinta linha. E o resto aqui sendo falso. Beleza? Então, acho que não erramos nada aqui não. Tá tudo certinho aqui pra gente. Então, o item está verdadeiro. Então, novamente, temos aqui um item certo, correto, verdadeiro. Beleza? A tabela verdade aqui ficou show de bola aqui pra gente. Tranquilo essa ideia, galera? Beleza isso? Então, com isso, a gente vai encerrar esse bloco e daqui a pouco a gente vai estar voltando aí para poder trabalhar mais questões envolvendo aqui a ideia de proposições, beleza? Até daqui a pouco, não sai daí.
Fala galera, belezinha? Então vamos agora trabalhar agora questões envolvendo a ideia de equivalência lógica, ou seja, vão ser formas diferentes da gente escrever as frases, escrever as proposições, só que agora o quê? O mesmo sentido. Então a gente escreve de uma forma diferente, mas a gente vai manter o sentido que aparece aqui pra gente da frase. Então pode aparecer na ideia de sentido, de mesmo sentido, tranquilo? Ele coloca uma proposição, escreve de uma forma diferente para ter o mesmo sentido, ou então simplesmente a negação. É isso que a gente vai estar trabalhando com equivalência lógica ou até mesmo com negação das proposições, beleza? Já vem em questões de prova, tá aí, primeira questãozinha na tela para você. Acerca de lógica matemática, julgue o item a seguir, claro, vou julgar. Ele pede o seguinte, a negativa da sentença composta. Então ele está pedindo para a gente negar essa sentença que aparece aqui para a gente, ó. Está pedindo para negar essa sentença. Negação de se o preço está elevado. Eita, ele está pedindo para a gente negar o sim, então. Ele está pedindo para fazermos a negação do sim, então. Então, vamos lá. A negativa de se o preço está elevado. Se o preço está elevado. Então, a compra não será realizada. Então, a compra não será realizada. Galera, a negação do condicional é muito simples. A negação do condicional vai ser muito simples. Como é que a gente faz para fazer a negação do condicional? Ou seja, a negação do condicional se P, então o quê? Como é que a gente vai fazer para negar esse camaradinho aqui? A negação desse camarada equivale ao quê? Você vai manter a primeira proposição e o condicional vai virar um ezinho. O condicional aqui, a setinha, vai virar um ezinho. E, além disso, você vai negar a segunda proposição. Você vai negar a segunda proposição. Percebeu, então, como você faz para negar o condicional? Como é que, então, a gente faz para negar o condicional? Eu vou manter a primeira proposição, veja que ela ficou igualzinha, e a segunda proposição a gente nega. Veja que a segunda proposição, olha, eu neguei. A segunda proposição a gente nega. Aqui está. A segunda proposição a gente nega. E veja que o condicional aqui da setinha, eu troco pelo ezinho. Então, é assim que a gente vai fazer para negar esse condicional que aparece aqui para a gente. Em frase, olha como é que vai ficar. Então, veja que ao negar o sim, então não existe mais. Porque eu quero negar esse cara. E o que você vai fazer? Vai manter a primeira proposição. Olha aqui, eu estou mantendo a primeira. O preço está elevado. E veja que agora o sim, então, vai virar um E. Olha aqui, ó. Para negar, a gente vai trocar o sim, então, por um E. Está aqui, ó, troquei o sim, então, por um E. Então, o preço está elevado e a compra não será realizada. Veja que eu tenho que fazer o quê? A negação da segunda proposição. Galera, negar a segunda proposição é o quê? Se tiver o não, corta. Se não tiver o não, Pedro, coloca esse não ali. Veja que a segunda proposição, a compra não será realizada, ela possui um não. Então, para negá-la, é só cortar esse não. Então, como é que vai ficar o resultado final da negação desse condicional? O preço está elevado e a compra será realizada. É isso que teremos. Foi isso que a questão colocou para a gente? Foi. Veja que aqui, olha, ele só repetiu o preço está elevado. Primeira proposição. Isso aqui está ok, olha. Note que agora ele trocou sim, então, pelo conectivo E. Legal, Pedro. Então, a gente troca pelo conectivo E. E veja que a segunda proposição foi a negação. Aqui eu tenho a compra será realizada. Nessa eu tinha a compra não será realizada. Para negar, o que a questão fez? Ele só tirou o não que tinha aqui. Ele veio aqui e excluiu esse não. E assim, a gente tem o que a questão pediu para a gente, a negação da proposição acima. Por causa disso, esse item está o quê? Certo, correto, verdadeiro. Certo, correto, verdadeiro. Fechou essa ideia? Beleza, é isso? Então, para fazer a negação do condicional, o que você faz?
mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Leve isso para o condicional. Vou aproveitar e vou colocar agora para você as equivalências do condicional. Já vamos aproveitar aqui, ó, e fazer as equivalências do condicional, ó. Equivalência. Equivalência significa o quê? Que são frases que vão trazer o mesmo sentido do condicional. Então, temos aqui, ó, se P, então que. A equivalência tradicional que aparece para você em prova, e você tem que levar para a prova, é o quê? É você trocar as proposições de lugar e negar cada uma delas. Então, você vai negar cada uma das proposições e depois troca de lugar. Veja que o que ele vai aparecer na primeira posição e o P vai aparecer na segunda posição e você vai manter o condicional. Notou o que você fez aqui? Eu só inverto as proposições de lugar e nego cada uma. Fechou essa ideia? Beleza isso? Então, equivalência do condicional. O que você faz? Inverte e nega cada uma. E assim você tem uma equivalência. Em questão de prova, ele sacaneia demais. O que ele faz? Ele fala que isso daqui é a negação do condicional. É errado, é uma equivalência. Eu estou dizendo a mesma coisa que a gente tem ali no condicional inicial. Tranquilo? Então, toma muito cuidado com essas pegadinhas de prova. Outra pegadinha que ele faz, ele fala que para negar o sim, então, o camarada só chega lá e tá com um não em cada proposição. Errado! Para negar o condicional, começa verdadeiro e termina falso. Aí vem a tua questão de prova e coloca o quê? Negando cada proposição. Errado! Para negar o sim, então, começa verdadeiro, termina falso. Equivalência. Como é que a gente faz equivalência? Troca de lugar e nega cada uma delas. E assim a gente tem uma equivalência. Outra que vez ou outra também aparece em prova é essa daqui. Uma outra equivalência possível é você negar a primeira proposição, nega-se a primeira proposição ou mantém a primeira. Mantém a segunda, desculpa. Aqui está. Então, veja que equivalências do condicional, eu tenho duas possíveis aqui que pode aparecer em prova para você. Pode aparecer em prova para você, troca a ordem e nega as duas, ou então, nega-se a primeira, tá vendo? Eu neguei a primeira, e o condicional, ele troca por um ou. E a gente vai manter a segunda que aparece aqui pra gente. Então, o que a gente faz aqui, ó? Nega a primeira, nega a primeira e aqui mantém a segunda. Mantém a segunda. Tranquila essa ideia? E veja que o condicional eu troquei por um ou. Vez ou outra aparece essa aqui em prova e é interessante você levar. Tranquilo? Então fica muito ligado com isso daqui. E eu já falei para você que o condicional é o queridinho do CESP. Fica ligado com isso. Beleza? Então vai lá, dá aquele printzão maroto para você aproveitar isso daqui, fazer suas devidas revisões, que ajuda bastante. Tranquilo? Fechou essa ideia? Vamos lá. Próxima questão. Considerando essas informações e que Z representa o conjunto dos números inteiros, julgue o item seguinte. A negação da proposição para qualquer x pertencente aos inteiros. É verdadeiro que x² é igual a 4, condicional x igual a 2. Então, veja que aqui, ó, já preste atenção no conectivo. Veja que aqui ele está trabalhando com você, ó, com condicional. Olha a setinha do condicional aqui. Beleza. Ele fala que a negação dessa proposição é essa daqui. Existe algum x, tal que x² é igual a 4. Lembre-se que esse circunflexo equivale ao e x é diferente de 2. Então, aqui eu tenho condicional, sim, então. Ao negar, condicional. E ele está falando que ao negar vai aparecer aquele e ali para a gente. Vê como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Primeiro, ele está falando o seguinte. Para qualquer valor de x, vai valer aquele condicional.
Como é que a gente faz para negar esse para qualquer valor de x? Basta que exista um x que deixa aquilo dali falso. Espera aí, para qualquer, lembra aquela ideia de valor lógico do todo. Para todo x, para qualquer x. Mas então, espera aí, como é que eu faço para negar o todo? Basta que eu tenha um que minta aquele condicional. Basta que eu tenha um que negue aquele condicional. Ou seja, existe algum x que vai deixar aquele negócio errado. Por isso, na primeira parte, ele colocou o quê? Que no lugar desse para qualquer x, que é a mesma coisa para a gente que para todo x, ele colocou aqui para a gente, existe algum x. Tal que essa segunda parte seja mentira. Então, o meu objetivo é o quê? É mentir isso daqui. Que é a mesma coisa que negar isso daqui. E como é que a gente faz para negar o condicional? Para negar o condicional, eu mantenho a primeira e nego a segunda. Eu mantive a primeira? Vejamos. Será que eu mantive a primeira aqui? X ao quadrado é igual a 4. E ele manteve a primeira, Pedro. X ao quadrado é igual a 4. Outra coisa, Pedro. Ele trocou o condicional pelo E. Realmente, olha, ele trocou o condicional pelo E. E é o que tínhamos aqui, olha, na hora de fazer a negação. Eu mantenho a primeira e o condicional vira E. Olha, tá legal, tá certinho até agora. Agora eu tenho que ver a segunda parte. A segunda parte eu tenho que negar. Como eu faço para negar x é igual a 2? Como é que a gente faz para negar x é igual a 2? X é igual a 2. Negar? Coloco não. X não é igual a 2. Mas se o x não é igual a 2, significa que o x é o quê? É diferente de 2. E foi o que a questão colocou para a gente. Então, uma coisa não ser igual significa que ela é o quê? É diferente. Então, realmente temos aqui o quê? Na segunda parte, a negação de x igual a 2. A negação de x igual a 2. A negação de ser igual é ser o quê? Diferente. Então, veja que eu mantive a primeira proposição, P, o condicional virou E, e aqui nós negamos a segunda proposição. O que virou para a gente não que. Então, realmente temos aqui a negação que deixa esse item certo, correto, verdadeiro. Tranquilo? Realmente essa daqui ela é mais complicada. Ela não foi um item fácil de ser analisado, colocou muito símbolo aqui para a gente poder resolver esse tipo de questão. Agora sim, não é totalmente descartável uma questão assim com muita simbologia, tranquilo? Até porque isso daqui pode ser explorado dentro da matéria de conjuntos, que é a matéria que está dentro do seu edital, que caiu inclusive na última prova do INSS. Beleza? Então não descarte totalmente isso daqui. Pedro, vou pular. Não pula não, só. Faça muita questão de prova para você conseguir acobertar qualquer tipo de coisa que apareça para você. Tem que fazer muita questão, galera. Detona em fazer questão de raciocínio lógico para você chegar lá na hora da prova e gabaritar esse negócio. Tem que ir com pensamento de gabaritar para você acertar 4 de 5, por exemplo. Então vai com esse negócio. Se afie, estude bastante para chegar lá na hora. Estou indo para gabaritar. De 5 acertou 4, tá perfeito. Porque a sua meta foi mais alta. Então vai lá, vai com a meta lá em cima de tentar gabaritar para chegar lá na hora da prova você pegar pelo menos 4 itens. É esse que é o teu objetivo. Próxima. Assinale a opção que apresenta uma proposição que seja logicamente equivalente à seguinte proposição. Olha, agora ele está querendo uma que seja logicamente equivalente. Ele está querendo uma que seja logicamente equivalente à seguinte proposição. Se uma pessoa gosta de nadar e está de férias, ela vai ao clube. Então ele está querendo uma equivalência lógica do condicional C. Lembrando que já fizemos em questões anteriores, condicional C depois da vírgula é o então. Então essa proposição ela fica assim. Se uma pessoa gosta de nadar e está de férias, ela vai ao clube. Pedro, então significa uma coisa. Essa daqui é a primeira parte do condicional.
E essa daqui é a segunda parte do condicional. Que aparece aqui pra gente, de azul, ela vai ao clube. E o condicional, para você ter uma equivalência desse camarada, já começa com aquela padrão de negar as proposições e trocar a posição. Já começa por essa daí. Então, peraí, então vou ter que negar a segunda e ela vai ter que aparecer no início da frase da resposta. Vamos negar a segunda. A segunda proposição que aparece aqui para mim é essa. Ela vai ao clube. Para negar uma proposição, o que você faz? Taca o não. Pedro, já tem o não. Corta ele. Nesse caso, não tem o não. Então, para negar, basta colocar o não. Então, ela vai ao clube. Para negar, o que eu vou ter? Ela não vai ao clube. Aonde que a gente tem no início da frase, ela não vai ao clube? Vamos ver? Uma pessoa não vai ao clube. Olha, Pedro, isso apareceu aqui na letra A. Apareceu aqui pra gente na letra A. Uma pessoa não vai ao clube. Perfeito. Agora, na letra B, ele colocou uma pessoa não gosta de nadar. Não, tem que começar por essa. Não ir ao clube. Então, a letra B já falou besteira. Isso aqui já não vai ser a resposta. Esquece a letra B. Se uma pessoa não gosta de nadar, não, tem que começar com não ir ao clube. Letra D. Se uma pessoa gosta de nadar, não, tem que começar com ir ao clube. Letra E. Se uma pessoa vai ao clube, olha, até começou com ir ao clube, mas na verdade eu tenho que negar. Ela não vai ao clube, tem que ser a primeira proposição. Então, galera, com isso, eu já posso marcar como correta quem? A letra A. Olha que beleza. Porque é a única que apareceu aqui pra gente no início como ela não vai ao clube. Então, a princípio, já seria a letra A aqui pra gente. Mas vamos aproveitar como é que a gente faz agora para negar essa primeira parte. Negar a primeira parte é fazer a negação do E. A negação da conjunção desse Ezinho que aparece aqui pra gente, do conectivo E. Pedro, como é que a gente faz para fazer a negação do E? Vamos lá, vamos aprender aqui a negação tanto do E quanto do OU. Então, a gente vai fazer a negação do E e a negação do OU. Negação do E e a negação do OU. Negação do E e a negação do OU. Para fazer a negação do E e a negação do OU, é muito simples. Troca tudo. Fazer a negação do E e a negação do OU é o quê? Troca tudo. Vai negar as proposições e o E vira OU. Agora, se tiver um OU, o OU vira E. Então, negação do E e do OU, o que você faz? Troca tudo. Então, o que teremos aqui? Eu vou negar a primeira proposição, vou negar a segunda proposição. Tá aqui, ó. Tô negando a primeira e tô negando a segunda. E o Ezinho vira OU. Percebeu? Então, para fazermos a negação do E, troca tudo. Nega a primeira, nega a segunda e o E vira OU. Pedro, mas e se a gente quiser fazer a negação do OU? Novamente, troca tudo. Nega a primeira, nega a segunda. Tá aqui, ó. Estou negando a primeira, negando a segunda e aquele OU vira E. Aqui está. E aquele OU vira E. Então, é assim que a gente faz as negações do E e do OU. Agora, vamos lá. Fazendo a negação dessa primeira parte que aparece aqui pra gente. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, negar cada uma das partes. Pedro, o que a gente vai ter que negar? Você vai ter que negar o que está antes do E e o que está depois do E. Olha, antes do E eu tenho isso aqui, ó. A pessoa gosta de nadar. E a outra é está de férias. Como é que a gente faz para negar a proposição, galera? Para negar, taca o não. Para negar, coloca o não. Pedro, e se já tiver o não, corta ele. Então, nesse caso, tem aqui, uma pessoa gosta de nadar. Como é que vai ficar, então? Uma pessoa não gosta de nadar. E na outra, está de férias. Como é que vai ficar? Não está de férias. E esse E vai virar um OU. Então, eu vou ter na segunda parte da resposta o quê? A pessoa não gosta de nadar. Tá aqui, ó. Neguei a primeira. Não está de férias. Neguei a segunda. Tá vendo? Ó? Neguei a primeira, neguei a segunda. Neguei tudo.
e o ezinho virou um ou. E um ezinho virou um ou. Fechou essa ideia? Beleza, é isso? E para finalizar a nossa questão, veja que o condicional ele se mantém, olha. Na equivalência, o condicional mantém. Quer ver? Olha aqui, ó. Veja que na hora que a gente faz a equivalência do condicional, ele continua, olha. Aí a gente nega a primeira e a segunda e troca a ordem. Foi o que aconteceu aqui. Eu vou continuar com o condicional. Tenho C ali. Aqui eu tenho então implícito depois da vírgula. Percebeu isso? A primeira frase que aparece ali pra gente, ó. Primeira frase que aparece aqui pra gente, ela vai ao clube. Ou melhor, a segunda frase que aparece ali pra gente, veio aqui pro início, olha. A primeira frase que uma pessoa gosta de nadar foi pro final. E elas foram aqui pro final, negando cada uma delas. Fechou? Não se preocupe que a gente vai ter mais questões envolvendo essas ideias. Vamos lá, próxima aqui. Deixa eu ver só. Não é a mesma, não. Assinale a opção que apresenta uma proposição que seja logicamente equivalente à negação da seguinte proposição. Ah, então agora ele está querendo aqui pra gente a negação. Então, eu quero a negação dessa proposição. Já destaque os conectivos. Veja que ele quer a negação do condicional. Negação do condicional? Opa, tem um então ali, olha, implícito logo depois da vírgula. Cara, já viu a vírgula? Já tá com esse então aqui, ó. Então, temos, se João participa do concurso e discursar, ele será premiado. Galera, já falamos como que a gente faz a negação do condicional. Como que a gente nega o condicional? Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, você vai ter que procurar entre as alternativas onde que eu estou mantendo a primeira, conjunção e negando a segunda. Vamos lá. Manter a primeira, eu tenho que ter exatamente essa frase, olha. João participa do concurso e discursar. Participar do concurso e discursar. Onde que eu tenho isso? Olha, aqui ele colocou na primeira, João não participar do concurso e não discursar. Galera, eu não vou negar nada. Eu vou simplesmente copiar a primeira frase. Letra B, João não participar e não discursar, falou besteira de novo. Na letra C, João participará do concurso e discursará. Beleza. Temos aqui, olha, meio que uma reprodução da primeira proposição. Show de bola. Olha o que ele colocou na letra D. João não será premiado. Eu não vou começar com essa. Eu tenho que começar com ele participar do concurso e discursar, porque eu quero a negação. Na negação, eu começo com a primeira proposição. Letra E. João participará do concurso, discursará e será premiado. Olha, por enquanto tá legal. Até aqui, ó. João participará do concurso e discursará. Beleza. Por enquanto tá ok aqui, tanto a letra C quanto a letra E. Agora a gente vai ter que ir até o final aqui pra gente. Esse condicional ele vai ter que virar um E. Lembrando que dentro, inclusive, das questões Sebrasp que aparece aqui pra gente, esse camarada, ele pode ser tanto uma conjunção aditiva, quanto uma conjunção adversativa, como aparece aqui pra gente uma das alternativas como mas. Então, esse mas ele vai ter, dentro do raciocínio lógico, o mesmo valor do conectivo E. Beleza? Por exemplo, estudou, mas não passou. Esse estudou, mas não passou, é a mesma coisa que estudou e não passou. Ele vai ter aqui para a gente, dentro do raciocínio lógico, um valor de conjunção, de conectivo, esse camarada aqui, de adição. Beleza? Então, ele vai ter um valor aditivo aqui para a gente. Essas coisas são muito exploradas pela banca FGV, por exemplo, né? Dentro de língua portuguesa. Essas viagens que faz aí dentro dessa mistura de raciocínio lógico com língua portuguesa. Então, a conjunção mas, que é adversativa que você aprende lá na língua portuguesa, aqui para a gente, ele vai ser equivalente ao conectivo E. Beleza? Então, viu mais? Não briga com a questão, esse camarada é o conectivo E, está aparecendo aqui pra gente. Só que é um conectivo E que traz um valor o quê? De uma coisa que é contraditória aos camaradas que aparecem atrás, às proposições anteriores que você tem. Beleza? Então vamos lá, continuando aqui então. Então a gente já viu que eu tenho que manter a primeira frase e a gente vai ter que ter o Ezinho. Além disso, eu tenho que negar a segunda.
A segunda é ele será premiado. Para negar ele será premiado, basta colocar o não. Então, o que eu vou ter aqui? Ele não será premiado. Então, tem que procurar a alternativa que vai terminar com ele não será premiado. Onde a gente tem isso? Olha, veja que aparece... nem vou ler as demais, vou ler só aqui a letra C. Veja que ele colocou aqui pra gente, ele não será premiado. Opa, tá bacana. Tá legal essa letra C. E veja que eu falei para você que esse mais é a mesma coisa que o conectivo E. Então, com isso, eu já posso marcar como alternativa correta a letra C. Agora, vamos ler a letra E. A letra E, ele colocou o quê? João participará, discursará e será premiado. E será premiado, não. E não será premiado seria o correto. Beleza? Aqui ele coloca até mesmo para fazer um pouco mais sentido até mesmo da língua portuguesa. Então, o Sebrasp gosta também de fazer esse tipo de coisa, inclusive até FGV nas suas provas de português. Porque pensa aqui comigo, logicamente, o camarada ele vai participar do concurso, ele vai discursar. O que você espera? Que ele seja premiado, não é? Que venha uma coisa boa logo após isso daí. Mas veja que o camarada ele participa e ele discursa. Só que ele não foi premiado. Ou seja, está aparecendo alguma coisa que é contraditória em relação às proposições anteriores. É por isso que o camarada coloca a conjunção mas, para representar essa ideia de adversativa em relação às proposições anteriores. Tranquilo essa ideia? Então, como se espera algo positivo, aí na sua questão de prova ele coloca o E. Agora, quando vem alguma situação que é adversa, que é contraditória na proposição, que vem logo depois das anteriores, ele vai estar com mas. Pode ser o porém também. Ele poderia colocar o porém. Conjunções aqui para a gente com valores adversativos. Pode colocar um entretanto, sem problema algum. Beleza? Então já aproveita alguns estudos que você tem da língua portuguesa de conjunções e manda para cá também, dentro do raciocínio lógico. Fechou? Tranquila essa ideia? Então vamos lá. Próxima. Deixa eu ver. Acho que eu pulei aqui uma, sem querer. Pronto. Considerando que P e Q sejam, respectivamente, as proposições. A ausência de evidência de um crime não é evidência da ausência do crime. E se não há evidência, não há crime. Julgue o item a seguir. A negação da proposição P. Olha, veja que ele colocou aqui para a gente, respectivamente. Respectivamente significa, então, que a proposição P é a primeira. Então, a proposição P é essa aqui, A ausência de evidência de um crime não é evidência da ausência do crime. Tá aqui, Isso aqui tudo equivale para a gente à proposição P. Pedro, que negócio grande esse negócio. Mas, Pedro, eu não estou identificando aí nenhum conectivo e tudo mais. Se você não conseguir identificar os conectivos, é bem provável que essa proposição é uma proposição simples. Se você for perceber, inclusive, você só tem um verbo. Tendo um único verbo desse camarada aqui, significa, então, que a gente tem aqui uma proposição simples, olha. Proposição simples. Que a gente tem um único verbo aparecendo aqui para a gente. Agora vamos lá. O que ele está pedindo para a gente fazer? Ele está pedindo para negarmos a proposição P. A negação da proposição P pode ser corretamente expressa por isso. Galera, já aprendemos a negar. Para a gente fazer a negação de uma proposição, o que eu tenho que fazer? Taca o não. Mas, Pedro, se já tiver o não, corta esse não. Aí você acabou de fazer a negação. Então vamos ler a frase junto comigo. A ausência de evidência de um crime não é evidência da ausência. Se eu quero negar esse camarada, basta cortar esse não. Então o que vai ser a negação? A ausência de evidência de um crime é evidência da ausência do crime. Basta cortar aquele não. Vamos ver o que ele colocou aqui na alternativa. Ele colocou presença da evidência. Não, é ausência. Eu vou manter o que aparece ali para a gente. É ausência. A ausência de evidência de um crime, perfeito. Olha, veja que aqui ele cortou não. Não é evidência de presença de crime. E olha que ele ainda trocou de novo esse presença aqui pela ausência. Aqui está. Por causa disso, esse item está o quê? Errado, falso, incorreto, mentiroso.
Tranquilo? Falou besteira. Então, veja que para fazer a negação de uma proposição, é só cortar esse não. Cortou o não, já matou aqui direitinho para a gente. Próxima. A negação da proposição que. Bem, ele colocou ali para a gente, respectivamente, proposição que está, respectivamente, é a segunda que aparece aqui para a gente. Se não há evidência, não há crime. Ou seja, ele quer a negação do condicional. Ih, Pedro, essa daí, ó, já matou aqui pra gente, ó. A gente já está cansado de resolver a questão disso. Negação do se então. Basta manter a primeira proposição. Ele manteve a primeira? Manteve. Não há evidência? Não há evidência. Aí, o condicional se então vai virar E. Pedro, mas aqui ele colocou mais. Mas eu já aprendi que o mais é a mesma coisa que o E. Perfeito. Então, não há evidência de um crime e nega a segunda proposição. A segunda proposição é não há crime. Para negar, corto não. Como é que vai ficar para a gente? Há crime. Há crime. Então, por causa disso, esse item está o quê? Certo, correto, verdadeiro, certo, sincero. Então, realmente, temos ali a negação daquela proposição que. Veja que eu mantive a primeira proposição. Você viu que ficou igualzinho aqui, ó. Não há evidência, não há evidência. O condicional sim, então, virou para a gente o Ezinho. Representado pela conjunção mais. Que pode sem problema algum. E veja que a gente negou a segunda proposição. Negar essa segunda proposição é só cortar o não. Foi o que ele fez aqui, olha. Ele tirou o não da resposta. Tinha um não aqui. Ele vem e cortou esse camarada da frase. Ficou só, mas há crime. E veja que ele fez a mesma ideia aqui pra gente. Olha, não há evidência, mas há crime. Você percebeu aqui que vem aquela mesma ideia da língua portuguesa? Se não há evidência, o que você espera? Que não tenha crime. Que não tenha crime. É isso que você espera. Mas como veio com um valor contraditório à proposição que veio logo à frente, não há evidência, mas há crime, veio com valor adversativo, por isso que ele colocou a conjunção mais para a gente. Para fazer mais sentido aqui em relação a essa proposição composta que ele montou aqui para a gente. Beleza? É por isso que ele inclui não quando você tem uma expectativa que é quebrada. Quebrou a expectativa de alguma coisa que é esperado por você, o camarada vai e coloca esse mais aqui pra gente. Claro que eu estou indo mais além, você não precisa nesse sentido. Para sua prova, você só precisa lembrar o quê? Que o mais e o e é a mesma coisa. Tranquilo? Mas vem essa ideia de quebra de expectativa, para fazer mais sentido na sua cabeça, o camarada vai e coloca a conjunção adversativa mais. Tranquilo? Então vamos lá, continuando aqui. Considere a seguinte proposição. Se fazemos chamadas telefônicas, não entrevistamos presencialmente nas ruas. Ah, então beleza, temos aqui novamente um condicional se. Lembrando que após a vírgula tem um então implícito aqui pra gente. Ó. O então tá bem aqui. O então. Eu quase estou falando antão, né? Tá aqui, o então tá bem aqui. Se fazemos chamadas telefônicas, então não entrevistamos presencialmente. Assinale a opção que expressa corretamente uma negação. Pedro, já está batido esse trem. Uma negação do sim, então. Para negar o sim, então, o que eu faço? Mantenha a primeira. Então, a gente vai ter que manter a primeira. Fazemos chamada telefônica. Aonde que a gente tem essa frase aqui igualzinha? Lembrando que o sim, então, eu já vou ter que trocar pelo eu ou pelo mais, que a gente já está vendo aí em questões anteriores. Onde que a gente está mantendo a primeira? Olha, na primeira, não fazemos chamada telefônica. Não, fazemos. Na letra B, fazemos chamada telefônica. Show de bola. Olha, veja que ele colocou um ezinho aqui logo após. Essa daqui já é uma boa candidata a ser a resposta. Letra C, não fazemos chamada telefônica. Falou besteira. Tem que fazer o quê? Valor afirmativo. Olha aqui, ó. Não tenho nada de negação aqui, ó. Uma afirmação e não uma negação. Vai manter. Letra D. Não entrevistamos presencialmente. Não, tem que começar com fazemos chamada telefônica. Falou besteira, letra D. Letra E. Não fazemos chamada... Novamente ele tacou o não aqui. Não tem nem graça a questão. Alternativa correta, letra B. Já mata aqui tudinho.
Aí, o que ele colocou aqui para a gente? Para a gente terminar, aproveitar para estudarmos também. A gente, então, vai manter a primeira, mantive a primeira. O condicional sim, então, virou E, perfeito. E agora eu tenho que negar a segunda. A segunda é, não entrevistamos presencialmente. Não entrevistamos presencialmente é a segunda. E eu tenho que negar a segunda. Como ela tem um não, corta esse não. Como é que vai ficar? Entrevistamos presencialmente nas ruas. Está aqui. Exatamente o que temos na segunda proposição, só que cortando aquele nãozinho que aparece ali para gente. Por isso, a alternativa correta, letra B de bola. Ficou legal aqui para gente. Tranquilo? Próxima questão. Beleza, temos 3 proposições aqui, uma conclusão e tudo mais, que é aquela parte de argumentação lógica. Considerando o argumento formado pelas proposições precedentes, em que se a conclusão em P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir. A proposição P2 é equivalente a... a proposição P2 é aquela que eu destaquei em negrito. Veja que essa proposição P2 é um condicional. Ah, beleza, Pedro. Então, temos aqui um condicional. Após a vírgula, eu tenho um então, olha. Sim, então. Beleza. Se as falhas construtivas forem corrigidas, então os mutuários não tiveram prejuízos. O objetivo é encontrar uma equivalência dessa daqui. Já vai tentando a equivalência padrão. Qual que é a equivalência padrão? É negar as proposições e trocar de lugar. Então, você vai começar pela segunda proposição. Você vai ter que negar e ela vai ter que aparecer primeiro. Vamos lá, então, comigo. A segunda proposição é que está depois do então. É essa proposição aqui. Os mutuários não tiveram prejuízos. Negar é tirar o não. Então, mutuários tiveram prejuízo, tem que aparecer primeiro. É isso que temos aqui? Mutuários tiveram prejuízos. Apareceu primeiro nesse condicional? Pedro, não apareceu primeiro. Então, significa que esse item já está o quê? Errado, falso, incorreto, mentiroso. Falou besteira. Porque mutuários tiveram prejuízo, que é a segunda proposição, ela tem que aparecer primeiro. Já temos um erro nessa questão. Ele não trocou a ordem. Agora, olha o que a gente tem aqui. A primeira proposição é: as falhas construtivas foram corrigidas. Essa primeira proposição tem que aparecer no final, negando também. As falhas construtivas foram corrigidas? As falhas construtivas não foram corrigidas. Isso tem que aparecer depois. Apareceu depois? Não apareceu depois. O que a questão simplesmente fez? Ele disse que a equivalência é simplesmente negar. Falhas construtivas não foram corrigidas, os mutuários tiveram prejuízo. Só que isso está o quê? Errado. Porque basta negar cada proposição para ter equivalência? Não. Além de negar, o que eu tenho que fazer? Trocar a ordem. Nesse item ele só negou, faltou trocar a ordem. Ou seja, esse primeiro camarada deveria vir na segunda posição e esse segundo camarada deveria vir na primeira posição. O condicional ele fez aqui de forma correta. Mantivemos aqui o condicional do sim, então, após a vírgula, aqui está o então implícito aqui para a gente. Beleza? Então, para que você tenha essa frase aqui de forma correta, olha como é que vai ficar. Os mutuários tiveram prejuízo, essa vai ser a primeira. Os mutuários tiveram prejuízo. Essa daqui vai ser a primeira. Veja que eu troquei a ordem. E falhas construtivas foram corrigidas. Falhas. Aqui. As falhas não foram corrigidas. Deixa eu colocar assim, só para a gente ir mais rápido. Não foram corrigidas. Perceberam que eu troquei a ordem? Então, é assim que deve ser a correta. Lembrando que vamos manter o condicional.
do se então. Lembrando que o se então ele pode ser simplesmente representado assim, o se e uma vírgula. Aqui está. Então, se os mutuários tiveram prejuízo, vírgula, as falhas não foram corrigidas. Então, basta incluir aquele não e fizemos aqui a negação aqui direitinho. Tranquilo? Beleza essa ideia? Fechou? De boa? Tranquilo? Então, por causa disso, esse item está errado. A questão falou besteira aqui pra gente. Próxima questão. Última saideira aqui pra gente. Teremos o seguinte. Temos aqui as mesmas proposições da questão anterior, vou ter que focar na primeira, que é a que está em negrito. Uma negação correta da proposição P1 pode ser expressa por. Então, ele quer a negação da P1 e ele quer a negação de um condicional C. O condicional C, então. E a gente já aprendeu como é que faz a negação do se então. Como a gente faz a negação do se então? Mantém a primeira e nega a segunda. Vamos manter a primeira. Manter a primeira é a fiscalização foi deficiente. Onde que eu tenho isso? Será que tem isso aqui na primeira? Tem, olha aqui, ó, a fiscalização. A fiscalização foi eficiente. Ele colocou a fiscalização não foi deficiente. Na verdade, foi deficiente, sim. E a segunda, eu tenho que negar. A negação da segunda o quê? Falhas construtivas não foram corrigidas. Para negar, corto não. Falhas construtivas foram corrigidas. Realmente é o que temos aqui, ó. Falhas construtivas foram corrigidas. Outro problema nessa questão. Quando negamos o condicional, ele vira um E. Então, como é que vai ficar correto? A fiscalização foi deficiente e as falhas foram corrigidas. Então, como tivemos esses erros aqui aparentemente para a gente, esse item está errado, falso, incorreto, mentiroso. E olha como a questão pega o camarada despreparado. Camarada que não estudou, camarada que não revisou. A revisão é a parte mais importante na hora que você está fazendo questão de prova. Olha o que o cara fez. Se você for perceber, ele copiou a primeira proposição. Literalmente copiou a primeira proposição P1. Com a diferença de quê? Ele negou cada uma. Olha o que ele fez. Se a fiscalização não foi deficiente, as falhas foram construtivas, foram corrigidas, desculpa. Olha o que ele fez, foi isso, olha. Se a fiscalização não foi deficiente, veja, ele só incluiu um não em relação a essa daqui, olha. Ele só colocou o não, ele negou a primeira. As falhas construtivas foram corrigidas, veja que ele negou a segunda. Ele está falando para você que negar o condicional, ele está te induzindo ao erro, falando que negar o condicional é negar cada proposição. Dado com isso, pega extremamente recorrente em prova. Negar condicional não é negar cada proposição, não. Isso pega o candidato desavisado. Você que está assistindo essa aula, você que é aluno de direção concurso, você não vai ter problema com isso. Negar condicional não é só sair negando cada proposição. Negar condicional é fazer o quê? Mantém a primeira e nega a segunda. Fechou, galera? Tranquilo isso daí? Beleza? Galera, com isso foi um prazer muito grande ter aqui você em relação às nossas aulas. Espero que você tenha gostado dessa resolução de questões e estaremos aqui dispostos também para poder te ajudar aqui, tirar eventuais dúvidas que apareçam para você. Tranquilo? Então, um forte abraço e até um próximo encontro. Fala galera, tranquilo pessoal? Agora aqui retornando para poder conversar com vocês. Dividimos então essa aula aqui em 2 blocos. Espero que vocês tenham entendido. Você vê que tem muita coisa que é repetitiva quando a gente trata de questões aqui da Sebrasp. Então fica muito esperto com isso, tranquilo? Vale muito a pena, galera, você estudar isso daqui. O conteúdo tá bem enxuto, pessoal, de raciocínio lógico. Costuma ser bastante enxuto em relação ao que aparece dentro de prova. Então, vá lá, se organize direitinho, coloque revisões dentro dos seus estudos. E uma dica final, inclusive, de estudo para vocês. Eu já estive do seu lado, não faz muito tempo que eu saí. Revisão, galera, e resolução de questões é o mais importante para você. Não estude só uma disciplina. Tem gente que, por exemplo, quer matar todo o direito constitucional, para depois matar todo o direito administrativo, para depois matar todo o raciocínio lógico.
Não faça isso. É o maior erro e eu já causei esse erro. No meu estudo para concurso, eu não quero que você faça o mesmo. Então, faça o seguinte na hora da sua preparação. Estude de 2 a 3 disciplinas por dia. Estão fazendo obra aqui. Coloque uma média de 1h30 por disciplina. Durma mais tarde. Acorde mais cedo. Diminua o tempo do almoço. Essa é a hora de você mudar de vida. Coloque mais disciplinas de estudo. Gente, tem muita aula no YouTube. Tem muita mentoria no YouTube que o cara te ensina a estudar. Então vá lá, assista essas mentorias, pega algumas dicas de estudo. A galera aqui do Direção dá um monte de dica de estudo que você pode levar para sua prova. Como é que você faz um ciclo de estudo e tudo mais. Faça isso, inclua revisão, resolução de questões que não tem quem te segura. Você vai conseguir arrebentar na hora da prova. E faça com uma certa regularidade também simulados. Porque às vezes a gente sabe demais, mas aquele esquema de saber fazer prova te dá um diferencial. Vai fazer um diferencial legal, porque às vezes, ainda mais questão de Sebrasp, a gente tem muita mania de chutar sem querer. Agora é um bate-papo. Agora vamos aproveitar para bater um papo sobre isso daqui. Galera, a gente chuta sem querer. É um velho de, isso tá certo. Isso aqui tá errado. Cuidado muito com isso daí que você acaba chutando sem querer, cara. Então é por isso que é interessante você fazer simulado para não cometer esses vacilos na hora da prova. Tranquilo? Fechou essa ideia? Então fica muito ligado com isso daí, faça simulado, que é para você se segurar na hora de fazer questão do CESP, de não sair chutando loucamente. Ou então, pelo menos, tentar alguns chutes conscientes na hora da prova. A gente sabe que é ali meio mesclado a quantidade de certos e a quantidade de errados, é meio equilibrado isso daí. Tranquilo? Então você viu lá, tem um miarado velho de errado aqui, tá faltando só um pouquinho de item, marca o resto certo ali que você vai estar ganhando ali alguma coisa adicional na hora da prova. Agora só não conte com isso. Tem que estudar bastante para você diminuir essa margem de chute e chegar lá na hora da prova e meter bronca e conseguir acertar o máximo possível. Tranquilo, galera? Então foi um prazer maravilhoso estar aqui com vocês. Secretaria de Infraestrutura, obrigado pela sua companhia. Micael Schumacher está aqui também conosco, Messilene, Nadine, Joselita, Lúcia, Heloísa, Sandra, Cristiane, Jusilene, Joyce, Thaís. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A Karine, que nos acompanhou aqui também durante a transmissão. Então, desejo, pessoal, muito sucesso a todos vocês. Mete bronca e vai lá e estuda com muita firmeza que a sua aprovação vai chegar. Tranquilo, galera? Um forte abraço e bons estudos para vocês. Passar em concurso não é nada fácil, né? A gente sabe que a gente já teve aí do outro lado e é dureza. Aqui no Direção, nós gostamos de pensar que se trata de um esforço mútuo. Nós sabemos que você está se esforçando, está ralando, né, que é muito cansativo. E a gente aqui do outro lado está fazendo a mesma coisa. É uma jornada que nós aqui do Direção, a gente não quer que você trilhe sozinho. Isso é compromisso. Não é só gravar a aula, né? Pegar o material, escrever o PDF, disponibilizar e deixar você sozinho. Tem que ter acompanhamento, atenção, dedicação. A gente está aqui o tempo todo buscando formas de entregar o conteúdo de uma maneira mais interessante para você. Te fornecendo apoio, te fornecendo direcionamento, ferramentas de estudo, uma plataforma. Por isso que a gente se preocupa tanto com notícia, com informação e te deixar atualizado, né? Estamos sempre atrás da informação. E informação certa, tá? Então o nosso blog está sempre atualizado, com notícias em primeira mão, nossas redes sociais também. Para que você esteja ali sempre orientado, que você esteja sempre antenado com aquilo que há de melhor para a sua preparação. Da mesma forma, na nossa seleção de professores aqui, que é um trabalho extremamente rigoroso que nós fazemos, nós estamos sempre olhando os professores, olhando para a nossa própria equipe de professores, buscando entender o que a gente pode fazer para deixá-la ainda mais forte, ainda mais capaz de passar o conhecimento que você precisa. Porque nós não queremos ser o curso dos concurseiros. E sim o curso dos concursados, né, dos aprovados. De quem conquistou, de quem mudou de vida. E é por isso que a gente falou, né, de compromisso mútuo. Tem muita gente que pensa que o concurso, o sucesso no concurso, ele se resume ao dia da prova. Na verdade, o dia da prova é o ato final. Tem toda uma caminhada até lá. Nós já traçamos essa trajetória, sabemos a dificuldade que é. Isso não é nada fácil, isso não é nada simples, mas isso transforma completamente a tua vida a partir
daquele ponto. Então todo o esforço, toda a dedicação, né, todas as abnegações que você está fazendo agora nesse momento, com certeza vão valer a pena. A gente também sabe a alegria que é ter o nome lá no Diário Oficial. E você vai poder ver o seu. Pode ter certeza. E nós vamos te ajudar nisso. Com a direção certa, estudando aqui com a gente, nossos alunos estarão cada dia mais próximos da aprovação e da realização desse sonho. Então, conte com direção. Pode contar conosco aqui no Direção. Pode contar com direção, hein? Pode contar com direção para isso. Conte com direção para trilhar esse caminho contigo até o dia da sua nomeação. Passar em concurso não é nada fácil, né? A gente sabe que a gente já teve aí do outro lado e é dureza. Aqui no Direção, nós gostamos de pensar que se trata de um esforço mútuo. Nós sabemos que você está se esforçando, está ralando, né, que é muito cansativo. E a gente aqui do outro lado está fazendo a mesma coisa. E é uma jornada que nós aqui do Direção, a gente não quer que você trilhe sozinho. Isso é compromisso. Não é só gravar a aula, né? Pegar o material, escrever o PDF, disponibilizar e deixar você sozinho. Tem que ter acompanhamento, atenção, dedicação. A gente está aqui o tempo todo buscando formas de entregar o conteúdo de uma maneira mais interessante para você. Te fornecendo apoio, te fornecendo direcionamento, ferramentas de estudo, uma plataforma. Por isso que a gente se preocupa tanto com notícia, com informação e te deixar atualizado, né? Estamos sempre atrás da informação. E a informação certa, tá? Então o nosso blog está sempre atualizado, com notícias em primeira mão, nossas redes sociais também. Para que você esteja ali sempre orientado, que você esteja sempre antenado com aquilo que há de melhor para a sua preparação. Da mesma forma, na nossa seleção de professores aqui, que é um trabalho extremamente rigoroso que nós fazemos, nós estamos sempre olhando os professores, olhando para a nossa própria equipe de professores, buscando entender o que a gente pode fazer para deixá-la ainda mais forte, ainda mais capaz de passar o conhecimento que você precisa. Porque nós não queremos ser o curso dos concurseiros. E sim o curso dos concursados, né, dos aprovados. De quem conquistou, de quem mudou de vida. E é por isso que a gente falou, né? De compromisso mútuo. Tem muita gente que pensa que o concurso, o sucesso no concurso, ele se resume ao dia da prova. Na verdade, o dia da prova é o ato final. Tem toda uma caminhada até lá. Nós já traçamos essa trajetória, sabemos a dificuldade que é. Isso não é nada fácil, não é nada simples, mas isso transforma completamente a tua vida a partir daquele ponto. Então todo o esforço, toda a dedicação, né, todas as abnegações que você está fazendo agora nesse momento, com certeza vão valer a pena. A gente também sabe a alegria que é ter o nome lá no Diário Oficial. E você vai poder ver o seu. Pode ter certeza. E nós vamos te ajudar nisso. Com a direção certa, estudando aqui com a gente, nossos alunos estarão cada dia mais próximos da aprovação e da realização desse sonho. Então, conte com direção. Pode contar conosco aqui no Direção. Pode contar com direção, hein? Pode contar com direção para isso. Conte com direção para trilhar esse caminho contigo até o dia da sua nomeação. Passar em concurso não é nada fácil, né? A gente sabe que a gente já teve aí do outro lado e é dureza. Aqui no Direção, nós gostamos de pensar que se trata de um esforço mútuo. Nós sabemos que você está se esforçando, está ralando, né, que é muito cansativo. E a gente aqui do outro lado está fazendo a mesma coisa. É uma jornada que nós aqui do Direção, a gente não quer que você trilhe sozinho. Isso é compromisso. Não é só gravar a aula, né? Pegar o material, escrever o PDF, disponibilizar e deixar você sozinho. Tem que ter acompanhamento, atenção, dedicação. A gente está aqui o tempo todo buscando formas de entregar o conteúdo de uma maneira mais interessante para você. Te fornecendo apoio, te fornecendo direcionamento,
ferramentas de estudo, uma plataforma. Por isso que a gente se preocupa tanto com notícia, com informação e te deixar atualizado, né? Estamos sempre atrás da informação. E a informação certa, tá? Então, o nosso blog está sempre atualizado, com notícias em primeira mão, nossas redes sociais também. Para que você esteja ali sempre orientado, que você esteja sempre antenado com aquilo que há de melhor para a sua preparação. Da mesma forma, na nossa seleção de professores aqui, que é um trabalho extremamente rigoroso que nós fazemos, nós estamos sempre olhando os professores, olhando para a nossa própria equipe de professores, buscando entender o que a gente pode fazer para deixá-la ainda mais forte, ainda mais capaz de passar o conhecimento que você precisa. Porque nós não queremos ser o curso dos concurseiros, E sim, o curso dos concursados, né, dos aprovados. de quem conquistou, de quem mudou de vida. E é por isso que a gente falou, né, de compromisso mútuo. Tem muita gente que pensa que o concurso, o sucesso no concurso, ele se resume ao dia da prova. Na verdade, o dia da prova é o ato final. Tem toda uma caminhada até lá. Nós já traçamos essa trajetória, sabemos a dificuldade que é. Isso não é nada fácil, isso não é nada simples, mas isso transforma completamente a tua vida a partir daquele ponto. Então, todo o esforço, toda a dedicação, né, todas as abnegações que você está fazendo agora, nesse momento, com certeza vão valer a pena. A gente também sabe a alegria que é ter o nome lá no Diário Oficial. E você vai poder ver o seu. Pode ter certeza. E nós vamos te ajudar nisso. Com a direção certa, estudando aqui com a gente, nossos alunos estarão cada dia mais próximos da aprovação e da realização desse sonho. Então, conte com direção. Pode contar conosco aqui no Direção. Pode contar com direção, hein? Pode contar com direção para isso. Conte com direção para trilhar esse caminho contigo até o dia da sua nomeação. Passar em concurso não é nada fácil, né? A gente sabe que a gente já teve aí do outro lado e é dureza. Aqui no Direção, nós gostamos de pensar que se trata de um esforço mútuo. Nós sabemos que você está se esforçando, está ralando, né, que é muito cansativo. E a gente aqui do outro lado está fazendo a mesma coisa. E é uma jornada que nós aqui do Direção, a gente não quer que você trilhe sozinho. Isso é compromisso. Não é só gravar a aula, né? Pegar o material, escrever o PDF, disponibilizar e deixar você sozinho. Tem que ter acompanhamento, atenção, dedicação. A gente está aqui o tempo todo buscando formas de entregar o conteúdo de uma maneira mais interessante para você. Te fornecendo apoio, te fornecendo direcionamento, ferramentas de estudo, uma plataforma. Por isso que a gente se preocupa tanto com notícia, com informação e te deixar atualizado, né? Estamos sempre atrás da informação. E a informação certa, tá? Então, o nosso blog está sempre atualizado, com notícias em primeira mão, nossas redes sociais também. Para que você esteja ali sempre orientado, que você esteja sempre antenado com aquilo que há de melhor para a sua preparação. Da mesma forma, na nossa seleção de professores aqui, que é um trabalho extremamente rigoroso que nós fazemos, nós estamos sempre olhando os professores, olhando para a nossa própria equipe de professores, buscando entender o que a gente pode fazer para deixá-la ainda mais forte, ainda mais capaz de passar o conhecimento que você precisa. Porque nós não queremos ser o curso dos concurseiros, E sim, o curso dos concursados, né, dos aprovados. de quem conquistou, de quem mudou de vida. E é por isso que a gente falou, né? De compromisso mútuo. Tem muita gente que pensa que o concurso, o sucesso no concurso, ele se resume ao dia da prova. Na verdade, o dia da prova é o ato final. Tem toda uma caminhada até lá. Nós já traçamos essa trajetória, sabemos a dificuldade que é. Isso não é nada fácil, isso não é nada simples, mas isso transforma completamente a tua vida a partir daquele ponto. Então, todo o esforço, toda a dedicação, né, todas as abnegações que você está fazendo agora, nesse momento, com certeza vão valer a pena. A gente também sabe a alegria que é ter o nome lá no Diário Oficial. E você vai poder ver o seu. Pode ter certeza. E nós vamos te ajudar nisso. Com a direção certa, estudando aqui com a gente, nossos alunos estarão cada dia mais próximos da aprovação e da realização desse sonho. Então, conte com direção.
pode contar conosco aqui no Direção. Pode contar com direção, hein? Pode contar com direção para isso. Conte com direção para trilhar esse caminho contigo até o dia da sua nomeação.